Eu vou começar com a professora Priscila. Professora, qual é a gravidade em termos internacionais, em termos de relações internacionais, dessa medida do secretário de Estado americano revogando vistos de ministros do Supremo Tribunal Federal e seus parentes? Aparentemente, de um ponto de vista prático, eles não vão poder viajar para os Estados Unidos, não vão poder ir para a Disney, não vão poder ir para aqueles eventos que o mercado financeiro faz lá em Nova York, essas coisas estão vetadas. Mas isso só do ponto de vista prático. Agora, do ponto de vista político, do ponto de vista das relações internacionais, do ponto de vista institucional, que consequências e que gravidade essa ação exprime? Bom, Mauro, vamos começar falando que o governo brasileiro já está preparado justamente para a aplicação da Lei Magnitsky contra principalmente Alexandre de Moraes. Então, o que eu vejo que essa revogação de visto tem por consequência é gerar um prenúncio que vai ser aplicada de fato uma lei que a gente já está esperando que venha a ser aplicada, que é a Lei Magnitsky. Só que aí tem um problema. Essa Lei Magnitsky, ela é justamente aplicável quando há violações de direitos humanos para fazer uma repressão pessoal contra possíveis regimes ditatoriais, uma justiça opressora ou aqueles movimentos políticos de perseguição de determinadas pessoas, que não é o caso brasileiro. E aí, obviamente, o governo brasileiro já está se estruturando também para dar uma resposta em nome de quem, porventura, venha a ser afetada por essa lei. Só para a gente deixar bem claro, essa lei, de fato, é quase que a morte financeira da pessoa. Ou seja, a pessoa não pode mais ter cartão de crédito com bandeira que tenha uma atuação nos Estados Unidos, a pessoa não pode mais ter um Apple Pay, não pode mais ter Google Pay, não pode mais ter, por assim dizer, uma movimentação bancária dentro de um sistema que é atrelado também ao cenário dos Estados Unidos e, principalmente, essa pessoa passa a ser monitorada pelo Google para saber se ela está ou não burlando essas imposições de restrição financeira. Então, dentro dessa perspectiva, o cenário, nesse momento, como você muito bem destacou, ele é um cenário muito mais brando em relação à revogação do visto, em relação aos ministros e também seus familiares, né? E as pessoas próximas, colocam assim, as pessoas próximas que o Marco Rubio destacou. Mas a gente sabe que isso é um prenúncio para a aplicação da Lei Magnitsky. Só que essa Lei Magnitsky, ela só vai aplicada para regimes ditatoriais e regimes de perseguição política de fato, como o regime russo, não à toa que o nome Magnitsky vem de uma pessoa que estava sofrendo repressão e perseguição do regime russo, e também para regimes ditatoriais, como é o caso da Turquia. Nunca foi aplicado em um regime democrático. O que a gente vê é uma nítida interferência e inferência dos Estados Unidos nos poderes constituídos brasileiros. E eu acho importantíssimo destacar que essa não é uma guerra política, essa é uma guerra institucional e é uma guerra pessoal do Trump em relação à defesa das Big Techs e os processos que estão sendo movidos no Supremo Tribunal Federal com a relatoria do Alexandre de Moraes. Então, a questão do Bolsonaro, a questão do Lula, a questão das eleições brasileiras, enfim, do último cenário eleitoral brasileiro, é um mero bode expiatório, porque a gente sabe que, de fato, é o meio do Trump pressionar o Supremo Tribunal Federal e, última análise, o Poder Executivo brasileiro também, para fazer, às vezes, daquilo que lhe interessa, que é justamente dar uma resposta favorável às Big Techs ou às ações das Big Techs que estão sendo desenroladas no Supremo. Não à toa, foi encontrada na casa do Bolsonaro uma cópia da petição inicial da plataforma Hubble contra o ministro Alexandre de Moraes. Vou também fazer praticamente a mesma pergunta para a professora Regiane. Quais são as consequências desse ato do Departamento de Estado americano contra ministros da Suprema Corte, do ponto de vista das relações internacionais, das relações institucionais também, e também avançando nesse ponto que a professora Priscila colocou, quer dizer, será que esse gasto enorme de energia, digamos assim, né, de energia política que o governo Trump vem mostrando nos últimos dias, né, desde 9 de julho, quando veio o tarifaço, esse gasto enorme de energia política, de capital político contra
o Brasil, um país como o Brasil, que não é um protagonista mundial, digamos assim, a favor de um personagem como Jair Bolsonaro, que também não é um protagonista mundial, se justifica por si só, por isso que tá contra o Brasil, tá a favor do Bolsonaro, ou de fato tem mais coisa aí por trás, professora? Mauro, muito boa a sua pergunta. Gostei muito de ouvir a professora Priscila e eu quero agora justamente complementá-la e ajudar os nossos ouvintes, telespectadores a entender todo esse imbróglio pela ótica das relações internacionais e da ciência política. Ela levantou um ponto muito importante em relação às questões, às sanções econômicas que poderiam vir a ser aplicadas. Então a gente tem que entender, vamos fazer aí uma digressão, que desde os anos 90, quando se intensificou a globalização, nós criamos um mundo cada vez mais interdependente, ou seja, é difícil pensar em empresas atuando apenas nos seus países, ou seja, temos empresas brasileiras que já atuam, muitas delas em outros países, assim como temos atuação, como as Big Techs, atuando largamente aqui no Brasil. E eu poderia citar uma série de casos, uma série de agendas que fazem parte da interdependência. Conforme o mundo foi caminhando para essa característica, ou seja, para essa condição de interdependência, ainda nos anos 90, nós criamos uma série de organizações internacionais e instituições internacionais que ajudariam os estados o quê? A balizar a ação de cada um deles em relação a essas agendas, ou seja, nós somos cada vez mais dependentes um do outro. E como os estados que são soberanos, são independentes, vão atuar? E assim foram constituídas uma série de organizações, como a OMC, que é a Organização Mundial do Comércio, ou mesmo a ONU, que ganhou muita notoriedade, ganhou muita força e legitimidade nos anos 90. No entanto, ao longo desse século, elas foram perdendo força, ou seja, ao longo desses 25 anos, essas organizações elas perdem força e a gente chama de crise do multilateralismo. Em contrapartida, tivemos a emergência de governos conservadores, governos de extrema direita, que muitas vezes vão contra o multilateralismo, mas também não seguem as regras institucionais, as regras das organizações internacionais. E aí, como a Priscila estava explicando, bem como foi colocado no início da matéria, está havendo o quê? Uma ingerência em relação à política brasileira, tanto em relação à política doméstica, mas também em relação à política comercial internacional, quando recebemos o tarifaço essa semana de 50%. Então, o que está acontecendo? Tem uma ingerência, uma interferência indo contra as regras do cenário internacional, das instituições internacionais, ocasionando uma grande instabilidade das relações. Ou seja, a partir de agora, cada dia vai ser um novo capítulo dessa novela, desse imbróglio. Por quê? Porque o presidente Trump, desde que assumiu a presidência em janeiro de 2025, ele vem mostrando que não cumpre mais com as regras, muitas vezes, obedecidas pelos Estados Unidos há muito tempo, como, por exemplo, o acordo do NAFTA, que hoje em dia já tem um outro acordo, mas veja que um dos principais aliados dos Estados Unidos, que é o Canadá, vem também sofrendo uma série de retaliações. Então, tudo isso para dizer que nada disso surpreende, mas, ao mesmo tempo, cria-se um abismo na compreensão e no entendimento de como os Estados Unidos vão continuar atuando em relação não apenas ao Brasil, mas às relações internacionais em geral. Esse é um bom ponto e a gente tem aqui também a reação do advogado-geral da União, Jorge Messias. Ele publicou agora de manhã um texto no X, né, no antigo Twitter, em que ele se solidariza com o Supremo Tribunal Federal, e eu vou ler só um trechinho. Ele diz o seguinte: o exercício da jurisdição no contexto de um sistema de justiça estável e alinhado com as garantias da cidadania não pode sofrer, em hipótese alguma, assédio de índole política, muito menos mediante o concurso de Estado estrangeiro. Asseguro que nenhum expediente inidôneo
ou ato conspiratório sórdido haverá de intimidar o poder judiciário de nosso país em seu agir independente e digno. É a nota do advogado-geral da União, Jorge Messias. Professora Priscila, a professora Rejane falou, né, dessa questão do Donald Trump, que não que chega quebrando regras, não respeitando acordos. Como, à luz do direito internacional, frear iniciativas que justamente firam as regras e acordos internacionais? O que o Brasil pode fazer nesse momento? Qual que deve ser o papel do Itamaraty nesse momento? O Itamaraty, por enquanto, não se manifestou. Qual que deve ser o papel da embaixadora do Brasil nos Estados Unidos, a Maria Luísa Viotti, que é embaixadora em Washington? Queria saber um pouquinho, à luz do direito internacional, o que pode ser feito. Bom, vou puxar o ponto que a professora começou a destacar em relação ao multilateralismo e à institucionalização do cenário internacional. Então, a gente costuma falar que o direito internacional ele não é perfeito, mas foi até onde a gente conseguiu chegar. Nessa perspectiva, a gente precisa entender que imputar sanções para os Estados Unidos na perspectiva do direito internacional é muito difícil, porque os Estados Unidos, ainda que ele tenha participado dessa construção da Organização das Nações Unidas, ainda que ele seja um membro permanente do Conselho de Segurança, o que hoje é visto como um problema, inclusive porque é impossível a gente imputar qualquer resolução de compromisso para um membro permanente do Conselho de Segurança, os Estados Unidos ainda ele não compactua dessa cooperação internacional historicamente. Eu vou dar um exemplo do que já foi dito, inclusive pelo nosso presidente Lula, nessas últimas horas, que vai ser impossível chegar a um resultado concreto, que foi justamente que se porventura for aplicada a lei Magnitsky contra o Alexandre de Moraes ou qualquer outro ministro, essa questão vai ser uma questão tomada como uma questão de Estado brasileiro, e vai ser levada ao Sistema Interamericano de Proteção dos Direitos Humanos. Mas qual que é o problema? Vai ser levada para a Comissão Interamericana, mas nesse caso a Comissão Interamericana ela só vai ter poderes políticos e diplomáticos, porque os Estados Unidos não faz parte do Pacto de São José da Costa Rica, que permite com que haja uma investigação de fato ante o cenário dos Estados Unidos. Os Estados Unidos não reconheceram a competência contenciosa, competência para julgar, da Corte Interamericana. Então, a gente esbarra nesse problema atrelado no direito internacional ao respeito para com a soberania dos Estados, sendo que os Estados Unidos não respeitam a soberania internacional. E eu ouso a falar que a derrocada desse multilateralismo ele começa já antes do governo Trump, quando lá no governo do George Bush a gente não respeita a resolução do Conselho de Segurança que impede justamente a questão da invasão do Iraque. Os Estados Unidos vai lá e invade. E aí a gente começa a entender que os Estados Unidos se colocam acima do próprio direito internacional. Só que nesse momento é muito difícil a gente ver algo concreto saindo da institucionalização internacional. O que eu vejo de fato é o direito internacional tendo que agir por outras vertentes, como, por exemplo, a partir de uma perspectiva de integração, sendo, por assim dizer, o BRICS tendo um papel extremamente importante. Segundo, a partir de vias diplomáticas, como você mesmo destacou. A embaixadora brasileira, nesse momento, nos Estados Unidos, vai ter um papel crucial para entender como é que está o cenário e como é que está, principalmente, o clima e o ambiente para que o Brasil e o Itamaraty possa, de fato, abrir brechas para uma possível negociação. Mais uma vez, em relação à soberania, em relação à institucionalização, não há negociação, porque isso justamente é um poder do Brasil como Estado soberano. Não há negociação porque nós não estamos em uma autocracia, nós não estamos em um regime ditatorial, as nossas instituições possuem independência. Se porventura os Estados Unidos entende que o Brasil não está agindo com independência, ele sim pode se valer de foros internacionais, porque o Brasil de fato faz parte, como, por exemplo, da Corte Interamericana, do Pacto de São José da Costa Rica, e também reconhecemos a competência da Corte Internacional de Justiça. Agora, nesse momento,
a embaixadora vai ter que entender qual que é o cenário, qual que é o clima, principalmente para abrir possibilidades para uma negociação em termos, principalmente, no sentido de acalmar os ânimos, não negociar ações dentro do Supremo, não negociar uma tarifação de 50%, né, abaixar de fato essa tarifa, porque a gente sequer tem a certeza que vai ser imposta essa tarifa. Até dia 1º de agosto, a gente tem, por assim dizer, quase que uma década para a instabilidade do governo Trump. Então, o que eu costumo dizer é o seguinte, a gente precisa chegar até a data para entender o que vai acontecer de fato com o Trump, porque o Trump é uma pessoa que não negocia nas bases tradicionais do direito internacional, nas bases tradicionais do direito diplomático. Ele negocia a partir de uma pessoa que vem do mercado, que vem do setor privado. Então, ele gosta do blefe, ele gosta de sacar alto para colher um pouco menos. Então, a gente precisa chegar até um ponto, efetivamente, de entender como é que vai se dar essa tarifação em relação ao Brasil. Então, por isso que eu não vejo, nesse momento, muito campo hábil para que a embaixadora venha negociar, para que o Itamaraty venha negociar. Ela precisa entender e participar dessa perspectiva dentro do Itamaraty também, onde está situado, por assim dizer, o Ministério das Relações Exteriores aqui no Brasil, participar dessa construção de cenário, construção de clima, de como é que está os Estados Unidos para a gente abrir frentes para uma possível negociação se de fato for imposta essa tarifação. E lembrando sempre que o Brasil também deve convergir. As falas do Itamaraty, da embaixadora e do Lula, do nosso presidente, têm que ser convergentes. Em alguns momentos essas falas são divergentes, o que acaba, né, por impossibilitar um poder maior ante a negociação com os Estados Unidos, uma negociação que já é dificultada por conta do Trump estar na presidência.